Aqui no Vozes do Mundo, as histórias ganham vida. Prepare-se para se emocionar e viajar em cada palavra. Capítulo 2, Sob o Sol e Sob a Sombra. Parte 1, O Fardo de um Novo Dia. O sol nascia no horizonte, lançando raios de luz sobre a cidade que começava a despertar. O calor já começava a se intensificar, e Miguel, de pé na calçada, com o boné puxado para baixo para proteger os olhos, sentia o peso do novo dia sobre seus ombros. Os primeiros carros começavam a circular, o som das buzinas e o cheiro de poluição enchiam o ar. A equipe de limpeza já estava na rua, cada um com seu equipamento, prontos para enfrentar mais um dia de trabalho. Miguel, porém, não conseguia se concentrar. Os acontecimentos do dia anterior ainda o atormentavam. Ele havia jurado para si mesmo, pela 100ª vez, que não tomaria outra dose, mas o vazio dentro dele o consumia. Enquanto varria as sarjetas, seu olhar vagava até o bar na esquina da rua. O bar do Nico, um dos seus locais de perdição. Ele sabia que o dono, seu Nico, já estaria lá, abrindo as portas para mais um dia de negócios. E sabia que, se entrasse lá, o velho homem o receberia com um sorriso e uma dose de cachaça barata. O cheiro da bebida parecia estar em todo lugar, como se o perseguindo. Era um odor que ele conhecia bem, que tinha se tornado parte de seu ser. Mesmo com os constantes apelos de sua equipe e da sua família para que ele parasse, Miguel sempre encontrava uma desculpa para justificar a próxima dose. Só mais uma, só mais hoje, ele sempre dizia a si mesmo. Enquanto empurrava a vassoura pela rua, Miguel ouvia a voz de Juliana, uma das jovens da equipe, tentando animar o grupo. Vamos lá, pessoal! Hoje o dia promete ser quente, mas nós somos mais quentes, ela brincava, arrancando algumas risadas dos outros. Miguel tentou sorrir, mas seu rosto cansado não ajudava. Ele se sentia como um homem preso em um loop interminável, acordando, trabalhando, bebendo, dormindo, e tudo de novo no dia seguinte. A certa altura, a equipe se espalhou para cobrir mais área, e Miguel se viu sozinho em uma parte mais tranquila da rua. Era a oportunidade perfeita. Ele olhou em volta para se certificar de que ninguém o observava e, sem pensar duas vezes, começou a caminhar em direção ao bar do Nico. A cada passo, uma pequena voz em sua cabeça implorava para que ele parasse, mas a sede era muito maior. Ao se aproximar da porta do bar, Miguel parou por um momento. Ele podia ouvir o tilintar dos copos e o som da voz familiar de seu Nico cumprimentando alguém. O coração de Miguel batia forte, e ele sentiu uma pontada de vergonha. O que estou fazendo? Pensou. Mas quando estava prestes a dar meia volta, Nico o viu. Miguel. Já de pé, meu amigo, gritou o velho com um sorriso amistoso. Não havia mais volta. Parte 2, Um olhar para o abismo. Dentro do bar, o ambiente era fresco e abafado ao mesmo tempo, um contraste peculiar que parecia casar perfeitamente com a atmosfera de decadência e acolhimento. Nico, com sua camisa de botões velha e suada, já preparava uma dose de cachaça antes mesmo que Miguel tivesse pedido. Eu sei o que você precisa, disse ele, sorrindo. Miguel se sentou no banco do balcão de madeira gasto, onde já havia passado tantas manhãs iguais àquela. Ele observou o líquido translúcido encher o copo pequeno, suas mãos tremendo levemente. A bebida parecia brilhar sob a luz fraca do bar, como uma promessa proibida, uma solução temporária para um problema que ele nem sabia nomear. Enquanto ele levantava o copo, sua mente retornou a uma memória distante, a primeira vez que provou cachaça, ainda garoto, quando foi levado a um bar por um tio distante. Ele se lembrava do gosto amargo, da tosse que seguiu, e do riso do tio. Isso faz um homem de verdade, o tio dissera. Miguel não sabia ao certo se tinha acreditado nisso na época, mas agora, em momentos como aquele, parecia a única coisa que lhe restava. Ele virou o copo de uma vez só. O líquido queimou sua garganta, mas trouxe uma estranha sensação de conforto. Por um breve momento, a ansiedade e a culpa pareceram se afastar. Mas assim que o copo se esvaziou, a realidade voltou com força. Ele sabia que não poderia passar o dia ali, que tinha um trabalho a fazer, responsabilidades a cumprir. Mas já era tarde demais, a sede havia sido alimentada, e a fome por mais começou a crescer. Nico, percebendo a expressão pesada de Miguel, tentou puxar conversa. Sabe, Miguel, dizem que o vício é uma sombra que a gente mesmo carrega. E que só a gente pode decidir quando quer sair dela. Você acha que eu não sei disso? Respondeu Miguel, com a voz mais dura do que pretendia.
A questão é que, às vezes parece que essa sombra é tudo o que resta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Nico não era um homem de dar conselhos, mas Miguel sentia que havia algo no tom dele que soava como um aviso. Talvez um aviso que já vinha tarde demais. Parte 3, uma oportunidade de escolha. A equipe de limpeza, sem Miguel, começava a se perguntar onde ele estava. Juliana, que já conhecia bem os padrões de Miguel, logo percebeu o sumiço e decidiu procurá-lo. Ao passar pelo bar do Nico, ela já sabia o que esperar. Espiando pela porta entreaberta, viu Miguel sentado no balcão, com um segundo copo de cachaça à frente. Ei, Miguel, ela chamou, interrompendo o silêncio. A gente tem muito trabalho para fazer ainda, não acha? Miguel virou-se, surpreso e envergonhado, mas o rosto de Juliana estava marcado pela compaixão. Ela se aproximou, ignorando o olhar desconfiado de Nico. Vamos lá, cara, disse ela suavemente. Eu sei que você está passando por um momento difícil, mas nós estamos aqui por você. Miguel hesitou, olhando para o copo à sua frente. Uma parte dele queria ignorá-la e afundar mais fundo na bebida, mas outra parte, uma parte que ele mal reconhecia, sentia um lampejo de esperança. Talvez fosse a luz da manhã entrando pelas janelas sujas do bar, ou talvez fosse o fato de que, por um segundo, ele sentiu que alguém realmente se importava. Juliana estendeu a mão para ele. Vamos lá, vamos voltar ao trabalho. Um passo de cada vez. Miguel olhou para o copo pela última vez, então para Juliana, e depois para o dono do bar. Ele fechou os olhos, com um suspiro pesado, empurrou o copo para longe. Tá certo, vamos nessa. Ao sair do bar, sentiu o calor do sol sobre o rosto, e algo dentro dele, um peso que parecia estar lá desde sempre, aliviou-se um pouco. Ele sabia que a luta ainda estava longe de acabar, mas pela primeira vez em muito tempo, Miguel sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de encontrar um caminho fora daquela sombra. Seção 1, um novo dia, novos passos. Miguel se uniu novamente à equipe, e enquanto varria a rua, sentiu o olhar de Juliana sobre ele, vigilante, mas não condenador. Ele sabia que aquela seria uma batalha constante, mas, por enquanto, a voz que o chamava para o próximo copo estava silenciada. Por um breve momento, ele se permitiu acreditar que ainda havia tempo para uma mudança, que ainda havia uma chance para sua redenção, sob o sol escaldante de um novo dia. Capítulo 3, o eco do passado e a sombra do futuro. Parte 1, o reencontro com o passado. Os dias que se seguiram ao momento de decisão de Miguel no bar do Nico foram, de certa forma, os mais desafiadores de sua vida. Cada dia parecia uma luta contra o desejo de sucumbir à bebida, mas a presença constante de Juliana e da equipe ao seu redor ajudava a manter o vício sob controle, ao menos por hora. No entanto, um novo desafio estava prestes a surgir. No final de uma manhã de segunda-feira, Miguel recebeu uma mensagem de sua irmã, Marina, que não via há muitos anos. O relacionamento entre eles sempre fora difícil. Marina nunca entendeu a razão de Miguel beber tanto, e ele, por sua vez, se ressentia de sua aparente falta de compreensão. Ela estava de visita à cidade e queria encontrá-lo. No fundo, Miguel sabia que aquela reunião seria mais um ajuste de contas com seu passado do que uma simples visita familiar. Quando ele chegou ao ponto de encontro, um café modesto no centro da cidade, Miguel viu Marina sentada à mesa, de costas para ele. Ela estava impecavelmente vestida, como sempre, sua postura rígida e imponente. Ao se aproximar, ele percebeu a expressão grave em seu rosto, e o peso de anos de mágoas não resolvidas parecia preencher o ar entre eles. Oi, Marina, disse Miguel, tentando sorrir, mas o nervosismo transparecia em sua voz. Quanto tempo? Ela levantou os olhos, dando-lhe um olhar que misturava desdém e preocupação. Miguel, como você está? Estou tentando, ele respondeu, sentando-se à mesa. Um dia de cada vez. Marina não perdeu tempo. Miguel, nós precisamos conversar seriamente. Eu soube da sua situação, de como você anda lutando contra isso e esse vício. E, sinceramente, estou preocupada. Não apenas por você, mas também pela nossa família. Miguel sentiu o sangue ferver levemente. Era exatamente o que ele esperava dela. Você acha que eu não sei disso? Acha que não estou ciente do que minha vida se tornou? Ela continuou, inabalável. Você sabe que papai sempre foi rígido, mas ele nunca te tratou mal. E, no fundo, você nunca aceitou isso.
Sempre quis se rebelar de alguma forma, e acho que foi assim que você encontrou o álcool. O ar entre eles ficou mais pesado, e Miguel sentiu o ressentimento crescer dentro dele. Você realmente acha que é tão simples assim, Marina? Você acha que sabe tudo sobre mim? A conversa se estendeu por um tempo, com Marina tentando convencê-lo a procurar ajuda profissional e Miguel defendendo sua capacidade de lidar com seus próprios problemas. Era um conflito de palavras, mas também um conflito de corações, onde o eco do passado ressoava profundamente. Porém, ao final, houve um momento de silêncio, um momento em que os olhos de Miguel encontraram os de Marina, e ele viu uma verdade neles: ela estava genuinamente preocupada. Algo dentro dele amoleceu um pouco. Eu vou tentar, Marina, ele disse, finalmente, com a voz quebrada. Eu prometo que vou tentar. Ela assentiu, e, pela primeira vez em anos, Miguel sentiu que talvez houvesse uma chance de reconstruir aquele relacionamento quebrado. Parte 2: A tentação nas sombras. Os dias seguintes trouxeram uma calma tensa. O trabalho continuava, e Miguel estava determinado a manter-se longe da bebida. Juliana, sempre vigilante, percebia as mudanças sutis nele, e menos risadas amargas, mais concentração no trabalho. No entanto, ela sabia que o caminho de Miguel ainda estava repleto de armadilhas, e uma delas se aproximava rapidamente. Era sexta-feira à tarde quando a equipe terminou mais cedo do que o normal. A sensação de alívio era palpável, e o calor escaldante fazia a todos desejarem um momento de descanso. Enquanto os colegas falavam sobre encontrar um bar para tomar algo refrescante, Miguel sentiu um arrepio correr pela espinha. Ele sabia que se unisse a eles, o cheiro das bebidas, o som das risadas e o ambiente familiar poderiam ser demais para resistir. Mas ele também não queria ser o estranho, o urcareta. A pressão social era uma das partes mais difíceis de sua luta. Juliana, percebendo o dilema silencioso de Miguel, puxou-o de lado. Ei, que tal fazermos algo diferente hoje? Eu conheço um lugar que serve um suco de maracujá que é de outro mundo. Miguel a olhou, surpreso. Você acha que eu sou algum tipo de bebê que não consegue nem ver uma garrafa de cerveja sem se descontrolar? Não é isso, ela respondeu, suavemente. É só que é um passo de cada vez, lembra? E eu estou com você. Por um momento, Miguel sentiu orgulho querer falar mais alto, mas, olhando para o rosto sincero de Juliana, percebeu que talvez não houvesse problema em aceitar ajuda. Tá certo, vamos lá então. Enquanto os outros iam para o bar, Miguel e Juliana caminharam pela rua até uma pequena lanchonete. Sentaram-se na sombra, e o suco gelado que Juliana prometera logo chegou à mesa. Miguel bebeu lentamente, sentindo o sabor azedo misturado à doçura natural, uma sensação refrescante que, por um momento, substituiu o desejo de álcool. Você sabe, Miguel, Juliana começou, todo mundo tem suas sombras. Mas também tem o sol. A diferença é o que escolhemos encarar. Miguel olhou para ela, surpreso com a profundidade de suas palavras. Eu não sei se consigo, Juliana. Parece que sempre que eu tento, eu tropeço. É assim para todo mundo, ela disse, sorrindo. Mas enquanto você continuar tentando, ainda há uma chance de vencer. Parte 3: O golpe final. Enquanto a tarde avançava, Miguel sentiu uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. Ele sabia que essa jornada era longa, mas estava determinado a continuar. No entanto, o destino parecia ter outras intenções. Ao voltar para casa, Miguel encontrou a porta entreaberta e, ao entrar, viu que o lugar estava uma bagunça. Ele sentiu o pânico subir à garganta. Alguém havia invadido. Ao avançar cautelosamente, notou que suas coisas estavam espalhadas pelo chão, gavetas abertas, e o cheiro de álcool pairava no ar. Era como se sua própria casa tivesse sido transformada em um cenário de destruição. Foi então que ele viu uma garrafa de uísque aberta sobre a mesa da sala. A mesma marca que ele costumava beber. Um bilhete ao lado da garrafa chamava sua atenção. Miguel, não adianta tentar fugir de quem você é. O bilhete não estava assinado, mas Miguel sabia que era de alguém que conhecia sua luta. Sentiu uma raiva intensa se misturar ao desespero. Quem faria isso? Quem poderia ser tão cruel a ponto de zombar de sua tentativa de mudar? Enquanto olhava para a garrafa, a tentação era quase insuportável. Parecia que todas as forças em seu interior se reuniam para gritar por aquela bebida. Ele respirou fundo, pegou a garrafa, e, por um momento, ficou em silêncio.
Não, ele murmurou para si mesmo. Eu não sou esse homem. Com um gesto firme, ele foi até a pia e começou a derramar o conteúdo da garrafa, sentindo o cheiro forte do uísque subir em suas narinas. Era um gesto simbólico, mas para Miguel, era um passo importante na sua luta. Ele sabia que alguém queria vê-lo fracassar. Mas, ao derramar a última gota, prometeu a si mesmo que encontraria forças para continuar. Ele não deixaria a sombra de seu passado definir seu futuro. Parte 4, uma nova chance. Na manhã seguinte, Miguel foi até a delegacia para denunciar o ocorrido. Ao sair de lá, ainda perturbado pelos eventos do dia anterior, ele encontrou Juliana na esquina, esperando por ele. Você está bem? Ela perguntou, com genuína preocupação em seus olhos. Miguel suspirou, ainda sentindo o peso do que acontecerá. Alguém tentou me derrubar ontem à noite, mas eu não vou deixar isso me parar. Ela sorriu e colocou uma mão reconfortante no ombro dele. Você não está sozinho nessa. Lembre-se disso. Enquanto caminhavam juntos pelas ruas da cidade, Miguel sentiu que, pela primeira vez, poderia estar verdadeiramente saindo da sombra. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, com cada pequeno passo, estava mais próximo da redenção que tanto desejava. Seção 1: O caminho da esperança. O desafio de Miguel está longe de acabar, mas cada dia que passa é uma nova oportunidade de escolher o sol em vez da sombra. Ele começou a entender que a redenção não é uma chegada, mas uma jornada. E, embora o caminho seja longo e repleto de tentações, ele sabe que, com pessoas como Juliana ao seu lado e sua determinação recém-descoberta, talvez haja uma chance de finalmente encontrar a paz que tanto procura. Capítulo 4: As correntes invisíveis e a chama da mudança. Parte 1: A prisão invisível. Os dias que se seguiram ao incidente com a garrafa de uísque na casa de Miguel foram repletos de tensão. O trauma de encontrar sua casa violada e o vício zombado de forma tão cruel trouxe um novo medo. A ideia de que alguém poderia estar monitorando cada um de seus passos era um pensamento inquietante, um peso constante sobre seus ombros. Miguel continuou a trabalhar com sua equipe, mas agora seu olhar estava sempre buscando sinais de que algo estivesse errado. Ele se sentia como um homem perseguido por uma sombra invisível, uma força que o pressionava a voltar ao velho hábito que ele tanto desejava abandonar. Naquele dia, enquanto trabalhava no centro da cidade, removendo entulhos de uma sarjeta, Miguel notou um homem parado a uma certa distância. Ele usava um boné baixo e um casaco escuro, escondendo o rosto. Parecia não haver motivo para ele estar ali, observando. Miguel tentou ignorar, mas a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Depois de algumas horas, o homem havia sumido, mas o desconforto permaneceu. Miguel sabia que alguém estava brincando com sua sanidade. Ele decidiu que não poderia mais ignorar a ameaça, precisava encontrar respostas. Mais tarde, naquela noite, ao chegar em casa, ele verificou novamente todas as portas e janelas, certificando-se de que estavam trancadas. Ele começou a questionar se a invasão anterior havia sido um aviso ou um teste, um lembrete sutil de que seus demônios sempre estariam à espreita. O medo era como uma corrente invisível, prendendo em um ciclo de desconfiança e ansiedade. Enquanto se sentava na pequena mesa de sua cozinha, Miguel pegou o celular e ligou para Juliana. Juliana, você poderia vir até aqui? Eu preciso conversar. Ela concordou, percebendo a urgência na voz dele. Quando chegou, Miguel a recebeu com um olhar cansado e tenso. Eu acho que alguém está me seguindo, ele disse, sua voz grave e preocupada. Ela não hesitou. Se isso for verdade, nós precisamos ir à polícia novamente. Mas também, Miguel, você precisa entender que sua mente pode estar pregando peças em você. Isso não é uma fraqueza. É apenas uma consequência de tudo o que você passou. Miguel assentiu. Ele sabia que ela estava certa. Mas o medo não era tão fácil de dissipar. Após mais um dia exaustivo nas ruas, sob o sol inclemente e a pressão de seu vício, Miguel sente o peso de suas escolhas. O que parecia ser apenas mais uma jornada de trabalho começa a revelar uma nova camada de sua vida, onde o fardo do alcoolismo já não se esconde mais nas sombras. Agora, à medida que o sol se põe, uma nova verdade emerge. O que Miguel ainda não sabe é que os próximos passos serão cruciais em sua luta, e as decisões que fará, tanto nas ruas quanto em casa, irão determinar o rumo de sua jornada. No próximo episódio, vamos mergulhar mais fundo em suas batalhas internas e externas. O ciclo se repete ou será que há uma saída?
Acompanhe o próximo capítulo de A Última Dose, onde Miguel enfrentará a linha tênue entre redenção e queda, sob o olhar de quem acredita que ele ainda pode mudar.